Boa noite, pessoal. Vamos ver aí enquanto o Instagram, né, informa aí, pessoal, que a gente tá entrando numa live agora. Tudo bem? Ei, gente, ei. Ai, que delícia, meus corações subindo, isso mesmo. Deem-me muitos coraçõezinhos. Oi, que saudade, Bia. Saudade, né, gente? Aqui, ó. Vou falar primeiro o que eu vou falar hoje, mas depois eu vou falar umas coisinhas. Então, o assunto de hoje, gente, eu vou falar o seguinte, a respeito dos vistos de trabalho que foram aprovados na semana passada, que eu tenho que contar essa história pra vocês, tá? Pra vocês saberem o que está acontecendo realmente na prática, né? Preciso falar com vocês a respeito dos cancelamentos, que não é uma notícia boa, mas que, né, aconteceram também na semana passada. Falar a respeito de extensão do NIR, né, da exceção de interesse nacional, falar sobre os processamentos dos vistos, né, de visitante, como que tá a situação, né, do consulado hoje e tal. Bom, e depois eu vou responder os questionamentos, não vou responder muito, porque hoje eu quero falar um pouco mais, tá, gente? Olha só, primeiro eu quero, né, falar que eu tô morrendo de saudade de vocês. Realmente, eu tirei uma semana pra dar uma descansada. Eu tava super cansada. Então, semana passada eu não fiz live. Semana passada, né, não fiz stories. Eu deixei aí a gente dar uma descansadinha. Mas no fundo, tava morrendo de saudade de estar aqui. Viu, gente? Mas foi bom porque eu tava precisando. E eu voltei 100% preparada para fazer o que for necessário pra gente começar a resolver essas coisas aí, né, que estão acontecendo. Bom, então o que aconteceu? Nesse período que eu tava fora, né, que eu fiquei uma semana, que foi a semana passada, de segunda a sexta, vocês acreditam o quê? Vou contar aqui o que aconteceu. Na semana anterior, antes de eu sair de férias, eu falei com todo mundo, eu mostrei nos stories os agendamentos que a gente tinha conseguido aí, né, através de pedido de NIR, nos consulados, agendamentos relacionados ao visto L, né, que são vistos de trabalho. Então, vou de notícia de visto L, viu, gente? O que aconteceu? A gente conseguiu o adiantamento do agendamento deles, e foi justamente para semana passada, que era a semana que eu ia entrar de férias. Então, o que eu fiz? Preparei o processo de todo mundo, deixei todo mundo no jeitinho e falei, vou descansar, mas se precisar, né, eu tô de plantão. Fui embora. Gente, todo mundo que fez entrevista teve o visto aprovado. Todos. E aqui, famílias grandes, de 4, de 5 pessoas, né, ou seja, L1 e L2. Casais, né, L1 e L2, enfim, aprovados, todos aprovados, os meus, todos que me deram feedback foram aprovados. E, além disso, já estão, amanhã tem pessoal que tira amanhã, que eu que agendei para retirar, né, o passaporte no centro de atendimentos com os vistos, mas assim, já receberam um e-mail do NIR, né, que o NIR é a consequência, ou seja, faz parte, né, do processo, autorizando a entrada nos Estados Unidos sem a necessidade da quarentena. E aí, tudo maravilhoso. A partir de amanhã, tem gente que já está com o passaporte e o visto em mãos, pronto para embarcar. Tem gente que pega ainda amanhã, né? Tem família que pega amanhã. Mas, gente, maravilhoso. Nossa. Ai, que alívio. Olha que história maravilhosa. Então, eu tô falando assim, são tentativas. E vou contar mais. Nessas pessoas, né, esses NIS que nós conseguimos, eu já tinha feito outras tentativas anteriores e não havia conseguido, tá? E havia sido negado. Então eu falo assim, ó, quem tem um caso assim, tem algo que a gente possa, né, colocar como realmente uma necessidade importante, principal, vale a pena pedir. Eu fiquei pensando nisso e falei, gente, eu já tive uma vez aprovado, só que foram fazer vistos, os vistos foram negados. Aí depois eu consegui a aprovação do NIR, aí depois eu fiz vários pedidos de NIR, uns 2 ou 3, e continuaram sendo negados. E aí eu fiz, há 2 semanas atrás, 3, foi aprovado, foi atendido, fez o visto, tudo certo. Então eu acho que tudo tem um momento certo, né? Tá acontecendo muita coisa
né? Tá acontecendo muita coisa. Foi hoje ou ontem, eu recebi uma reportagem, né? Um cliente nosso que fazendeiro, que faz contratação de H2A, me mandando algumas notícias a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente percebe que realmente está havendo uma pressão muito grande, principalmente para os vistos de trabalho que ainda não foram liberados. Então, na minha opinião, tem muita coisa que vale a pena dar uma insistida. Sabe por que vale a pena? Porque nessa insistência, a gente pode se surpreender e ter uma aprovação, tá? Né? Eu tô falando isso porque cada dia é um dia, né? Ontem aconteceu uma coisa, hoje mudou, lá no governo tá tendo uma pressão muito grande, eles estão querendo, né, oficialmente retomar tudo, mas ainda não tem a certeza, enfim, as coisas estão meio complicadas, mas assim, a gente tem que insistir, tá, gente? Eu sou da opinião de que quem não chora não mama, então tem que insistir, tá bom? Bom, então gostaram dessa notícia maravilhosa? Não, e maravilhoso ainda, sabe o que é? Eu de férias só recebendo notícia boa, gente, é bom demais, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Sobre os cancelamentos agora que eu vou falar, rapidinho. Os cancelamentos referentes aos vistos, né, que foram cancelados, os agendamentos que foram cancelados até 30 de setembro. A gente já sabia disso, né? No fundo, a gente fica com aquela esperança. Ai, vai voltar, pelo menos as renovações, mas a gente sabe, tem uma vozinha lá que avisa. Então a gente já tinha isso em mente, a gente já estava mais ou menos preparando as pessoas, porque realmente, né, o governo americano ainda não julga o Brasil um país apto à retomada, né, dos serviços de rotina dos consulados americanos. Muito menos de reabertura da fronteira diretamente, né, sem as restrições atuais. Justamente por causa dessa cepa nova, né, que no Brasil já se encontram acho que 100 e não sei quantos casos, né, confirmados. Então, dessa cepa delta, né, do coronavírus. Enfim, é complicado, é triste pra gente, né, que é brasileiro e quer que as coisas retomem, mas tivemos os cancelamentos também na semana passada, que começaram os cancelamentos, né, de todos os agendamentos, das renovações também. Então, assim, antes, né, foi no começo de julho, a gente recebeu os cancelamentos de todos os processos, foi em junho ainda, nem foi julho, todos os processos referentes a entrevistas, né, todos aqueles pedidos de visto que haviam necessidade de uma entrevista pessoal, eles já haviam sido cancelados, todos eles, né? E aí a gente teve uma esperança das renovações serem dada continuidade nelas, e infelizmente a gente aí recebeu o cancelamento de todas elas até 30 de setembro, ou seja, o ano já está acabando. Se cancelou-se até 30 de setembro, a gente realmente tem um receio muito grande se esse ano ainda vai retomar, tá? As atividades. A gente tá com receio, porque ficam aí 3 meses pro final do ano, né? E é muito pouco tempo, é muito... Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas já era uma coisa meio que esperada. Então, por isso, gente, eu tô aqui para avisar para todo mundo, todos vocês que já são nossos clientes, né? Aqueles que são clientes da Mundial Vistos, que tiveram o cancelamento ou da renovação do visto ou da entrevista, né? Que é aquele processo que precisa de entrevista, vocês serão reagendados, ou já foram, porque a gente tem uma equipe maravilhosa. E sabe o que acontece? Acontece um susto desse com a gente, 1, 2, 3 dias, a gente resolve, porque a gente trabalha pra resolver, tá? E tem muita gente aí também que nos contratou somente para o serviço de adiantamento, que é aquele monitoramento que a gente faz, né? Que teve também o visto cancelado, a renovação cancelada, porque, né, a gente fez muito adiantamento para agosto e setembro, muitos. A gente tinha centenas de processos, né, agendados para esses 2 meses, com muita esperança de retomada.
mas essas pessoas também. Muitas já foram reagendadas, né? E quem não foi ainda e que contratou o serviço, né, opcional de adiantamento, esses continuam sendo, a gente continua trabalhando da mesma forma. O monitoramento continua, você será adiantado sim, tá? A gente vai trabalhar da melhor forma que a gente puder. O que a gente quer entregar é aquilo que a gente realmente oferece. É lógico que a gente não pode entregar o que o consulado não oferecer, né? Porque aí seria um milagre. Mas a gente consegue, a gente vai conseguir te entregar o melhor que chegar até nós, né? E pode ter certeza que a melhor equipe do Brasil realmente está dentro da Mundial Vistos. Isso eu garanto para vocês, tá? Aí, gente, na verdade eu queria falar sobre isso para tranquilizar, né, essas pessoas. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos. Se alguém quiser entrar em contato com o consultor, né, pelo WhatsApp, perguntar como é que tá, ok. Mas fiquem tranquilos. Inclusive, a gente já adiantou um tanto de gente para janeiro. Não posso contar isso muito assim, não. Porque senão depois amanhã fica todo mundo cobrando da gente. Mas assim, já conseguimos alguns, né? É claro que a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Afinal de contas, a gente deve ter... Nossa, a gente tem centenas de processos em andamentos, muitos. Se não for milhares, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu achei muito legal... muito legal, assim, legal não, mas assim, para fazer uma interpretação é um assunto muito interessante, né? Eu não sei se eu já tinha comentado aqui numa live anterior, porque isso aconteceu no começo do mês, mas na correria a gente tá aí, né? Uma correria danada, e não sei se eu comentei que teve uma publicação no começo desse mês de julho dizendo sobre a extensão da validade de um NIE, de um National Interest Exception. O que acontece? Antes, todas as exceções que nós pedimos ao consulado tinham uma validade de 30 dias. Então, o que acontecia? Você ia pedir uma exceção de interesse nacional para uma viagem dentro do período de 30 dias, porque senão eles não avaliavam, né? Pra dentro, por quê? Porque a validade da aprovação do NIE era de 30 dias. Então, pronto, aprovou hoje, o consulado te manda um e-mail avisando que foi aprovado e que você tem 30 dias para entrar nos Estados Unidos. Se você não entrar dentro do prazo de 30 dias, né, você perderia essa exceção que lhe foi concedida. Por quê? Lhe foi concedida por causa da urgência, né? E se você não usa em 30 dias... né? Talvez não seja tão urgente assim. Bom, isso era a regra. Houve uma publicação no começo desse mês dizendo que o NIE agora foi estendido para uma validade de até 12 meses, tá? De 12 meses, na realidade. Então, ou seja, uma exceção de interesse nacional tem validade de 12 meses. Aí eu pergunto, e aí, gente, o que vocês acharam disso? O que vocês pensam a respeito disso? Bom, eu penso. E sabe o que eu penso? Eu fiquei preocupada. Sabe por que eu fiquei preocupada? Se o NIE, ele nada mais é, né? Do que a autorização de entrada nos Estados Unidos com a isenção do período de quarentena, que são os 14 dias. E se eles estenderam uma validade de um NIE para um ano após a emissão, né? Imagina que tem um NIE hoje, que está sendo aprovado hoje. Ele tem validade de um ano. E aí? Significa, no meu ponto de vista, que aqui ainda não voltarão não, os processamentos de vistos normais para turismo e negócios. Por quê? A exceção de interesse nacional, ela são para casos, né, específicos. Os vistos de estudante, os vistos B1, B2 para tratamentos médicos, pilotos, né, tripulantes, enfim, para uma série de categorias, né, que já foram pré-determinadas lá. Só que, se vale um ano, subentende-se que
durante o ano, essa pessoa ela pode, se ela precisar vir ao Brasil, voltar para lá sem fazer a quarentena durante 12 meses. Então, o que você pensa uma pessoa que não tem direito ao NIE, que não é elegível para um NIE? Que talvez a fronteira não se abra nem tão cedo. Não é? Por que a necessidade de 12 meses de validade de uma exceção de interesse nacional? Vocês entenderam? É complicadinho, né? Eu tô fazendo aqui algumas críticas, eu tô assim, fazendo vocês pensarem, tô puxando aí o pensamento de vocês, né? Porque é o meu papel também, porque quando isso aconteceu, eu li isso, eu fiquei preocupada. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Nada que a gente lê ali no site, né, do Departamento de Estado, que é o Bureau de Assuntos Consulares, ou que a gente vê, né, que a gente receba através do site de agendamento mesmo, né, do NVC, que a gente receba, que a gente leia através do site da embaixada, é tão claro, né, a ponto de esclarecer todas as nossas dúvidas. Então, a gente querendo ou não tem que fazer algumas interpretações, né? É lógico, a gente pode estar certo, pode, mas a gente também pode estar errado. Mas enfim, se Deus quiser, as coisas serão retomadas, né? E se Deus quiser mais ainda, o que a gente tem pedido a Deus mesmo, que sejam retomadas ainda esse ano, né? Pelo menos uma flexibilização com relação à fronteira, para quem já tem visto, né, emitido, ou que comece pelo menos com as renovações, né, e os novos vistos eles venham um pouco depois, mas a gente não sabe. Ai, gente, é tão doloroso. Meu sonho é vir aqui trazer muita informação, sabe, certa, concreta, mas eu continuo aí, né, com meus pensamentos. Então, eu quero contar pra vocês que eu acho que é bom, né? Pra gente se preparar mesmo, porque a gente precisa ter um senso crítico, né? Principalmente quando se relaciona a esse tipo de assunto. O que eu queria falar? A gente aplica NIE, né? A gente tem recebido muitas perguntas, né? Pelo direct, pelo WhatsApp, através da loja online, e o pessoal pediu para eu falar aqui na live. A gente faz a solicitação do NIE. O que aconteceu, gente? Tá um pouco diferente. Todo dia muda, né? As coisas. Todos os dias acontecem mudanças, né? Então, assim, no início de tudo isso, vamos falar o ano passado, quando o governo americano informou, né, que existiriam alguns casos que seriam elegíveis para exceção de interesse nacional, eu comecei a fazer a aplicação de uns pedidos, né, que foi o ano passado, e a gente conseguia fazer o pedido do início ao fim, era tudo assim muito tranquilo. Só que o tempo foi passando e muitas pessoas foram precisando ainda mais de ter que estar nos Estados Unidos, né? Seja para um tratamento, seja para um acidente que aconteceu lá, um filho que mora lá que precisou, uma família, alguma coisa. E foi aumentando consideravelmente. Eu acho que hoje, coitado dos consulados, eles estão trabalhando bem, porque aqui a demanda desse tipo de pedido aumentou demais. E por ter aumentado demais, né? A gente, hoje em dia, tem uns consulados, por exemplo, na Embaixada de Brasília, no Consulado de São Paulo, a gente não está conseguindo ir do começo ao fim, a não ser que a gente preencha um documento, que é um formulário chamado G28, pra gente te representar mesmo do começo ao fim, né? Inclusive, tem alguns casos que eu faço questão de fazer isso, porque é um caso mais minucioso e eu tenho que cuidar de perto, né? Mas quando é um caso que a gente vê que tá tranquilo, que é uma pessoa que vai conduzir junto com a gente, né? Eu vou preparar tudo, vou mandar para o meu cliente, ele só vai replicar pro consulado, né? Ou pra embaixada, aí e vai ser bem conduzido, né? Porque a gente acaba, né? É muito contato esse com o cliente, a gente consegue perceber quem realmente é capaz, né? E vai fazer certinho do que quem não é, pra gente conduzir da forma correta. Mas o que eu quero dizer a gente faz da forma correta, de acordo com a regra. Afinal de contas, a gente está totalmente por dentro da legislação, né? De todas as proclamações presidenciais, a gente está ali, a gente acompanha tudo todos os dias.
Então, se você quer fazer algum pedido, se você acha que você é uma exceção, que você pode ser uma exceção, né? Pode nos procurar, entendeu? Porque, primeiro, eu vou realmente ver se pode ser uma exceção. Vou te responder. Agora, se é uma coisa que realmente eu não sei se pode ou não, mas existe uma possibilidade, ué, tem que aplicar, né? O não a gente já tem. Vamos tentar aí uma autorização, por que não? Né? E aí? Bom, eu acho que por isso, por hoje... Ah, bom, tem outra coisa que é legal demais, não sei se vocês estão acompanhando aí nos jornais, mas tem países da Europa, né, se abrindo para brasileiros, abrindo as fronteiras para brasileiros fazerem turismo, desde que estejam vacinados, né? Desde que estejam vacinados e as vacinas, aquelas lá que o governo deles aprovam. Tem outra coisa legal e interessante que eu tinha que falar aqui, que é importante para vocês, é o seguinte: quem é candidato aí, ó, quem tem interesse do visto Canadá, gente, o governo canadense também já avisou, né, que retornaram aos processamentos do visto de visitante, que estava 100% parado, né? Ou seja, antes só se estava processando visto de estudante, com muita demora, muita dificuldade. Então, o governo canadense informou que voltaram a processar. Já tem mais de uma semana. Foi antes de eu sair de férias, né? Não, tem uma semana mais ou menos, uma semana e meia, que foi anunciado isso, tá? Pelo governo canadense. E é interessante o seguinte: se eles voltaram a processar o visto de estudante, de turismo, né? De visitante, o que acontece? Por enquanto, a fronteira para visitante ainda está fechada. Mas se voltaram a processar vistos, reabertura tá como? Tá como? A próxima, né? Então, é isso, gente. Tudo é uma coisa consequência da outra. Aí eu penso, bom, se o Canadá tá fazendo isso, né? O México já não tinha restrição. Eu acho que os Estados Unidos também devem acatar alguma coisinha aí, né? No futuro. A gente está muito próximo de novas informações, tá? Do governo americano. A gente está muito próximo, tá bom? Ai, se Deus quiser ainda, né, gente? Antes do mês acabar. Pra gente começar um agosto sabendo um pouco mais sobre o que vai acontecer. Bom, gente, eu vou responder hoje algumas perguntas. Porque eu não vou responder perguntas demais que eu digo assim, muitas. Porque, né, o que eu faço aqui, meu papel aqui... trazer informações para vocês, dicas, né, atualizações, tudo que está acontecendo hoje, né, no momento, com relação não só, né, aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países que nós fazemos vistos, mas a Mundial Vistos faz visto para o mundo inteiro. Inclusive eu tenho visto da Suécia em andamento, tenho um visto da Áustria em andamento, entendeu? Então assim, é isso. E além disso, eu queria deixar aqui também muito claro o seguinte: todas as lives ficam gravadas, elas ficam no nosso feed, elas viram vídeo no YouTube. Nosso canal do YouTube é espetacular, a gente tem uma videoteca maravilhosa, com muito assunto interessante, com muita informação legal e informação de verdade, tá? Não é conversa pelos cotovelos, igual eu já vi muitos vídeos lá, que dá vontade de chorar. Não sei nem como que a pessoa tem coragem de publicar um vídeo do tipo que eu já vi. Bom, então vamos lá. Gente, o Álvaro lá nos Estados Unidos, logo que eu cheguei no aeroporto eu já fui vacinado. E aí, Álvaro? Aqui nós vamos conversar já. Eu vou responder algumas questões aqui, porque tá muita gente hoje participando. Parabéns, eu tô adorando os coraçõezinhos. Mandem corações, viu, gente? Que eu vou responder agora pra vocês. Uma série de perguntas, uma série de dúvidas, e aí nós vamos seguindo, ok? Então vamos lá. Tem aqui, ó, tanta gente me cumprimentando. Ô, gente, obrigada, boa noite pra vocês. Ô, gente, tô zero, voltei assim, 9 em folha. Sabe, uma semana de descanso faz muita diferença, né? Eu acho que desde que essa pandemia começou, eu tenho trabalhado, sei lá, o dobro, o triplo do que eu sempre trabalhei. Olha que eu sempre trabalhei muito porque eu amo trabalhar e eu amo o que eu faço. Mas realmente eu tava precisando de uma semaninha só pra me recuperar, né? Pra minha cabeça abrir espaço, sabe? Não tava conseguindo mais.
Mas vamos lá, Daiane, a Daiane tá aqui. Bia, quem está com visto de turismo agendado e pretende iniciar o K1, tem que cancelar o de turismo para prosseguir com o de noiva? Não, não tem, tá? O de noiva, para começar, é um pedido feito lá, né? É uma petição feita nos Estados Unidos pela parte, né, do casal que é norte-americano. Então não tem problema, pode ter um processamento de visto lá. O que vai acontecer é o seguinte, são dois vistos completamente distintos, um de não imigrante e outro de imigrante, né, de categoria de imigrante, que o objetivo final é residir nos Estados Unidos. Então, se você começa essa petição, dificilmente você conseguirá tirar o visto de não imigrante. Porque a partir do momento que você tem uma petição de imigrante, existe uma incompatibilidade com a outra categoria de visto que é de não imigrante, né? Então é isso. Então pensando que se aplicar o visto de noiva, o visto de turismo, ele passará a não ter valor mais, porque o objetivo final é residir nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. Renata, boa noite. Quero visto, eu também quero. Oi, gente. Ai, gente, é legal demais vocês falando. Eu adoro isso aqui. Então, boa noite, Renata de novo, outra Renata. A Fabi tá aqui. Fabi, 429. Oi, Bia, vamos de notícias de visto L? Uhul! É isso mesmo, eu dei notícia aí no começo. Vocês gostaram, gente? Inclusive aqui, quem tem visto L e precisa e quer tentar unir, fazer, né, quer pedir uma avaliação para ver se o seu visto, a sua função, né, o que você faz lá, vamos falar assim, será elegível por uma exceção de interesse nacional, porque a gente não consegue saber de tudo, né? Eles falam, se você está envolvido com algum tipo de atividade, né, que é relacionada à infraestrutura crítica do país, você é elegível. Mas quem são essas atividades? Quem são essas infraestruturas, né? Eu, por exemplo, meu ponto de vista, o visto H2A que é um visto de trabalho sazonal, que é um visto, né, para época de colheita, de plantação, sei lá, de cultivo, né, da agricultura. São vistos seríssimos, né, que são de trabalhos sazonais, são períodos, mas que são muito necessários, inclusive para o abastecimento, né, do país, porque envolve alimentação, envolve agropecuária, né, tudo isso, né, e o consulado diz ainda que ele, né, a categoria H2A ainda não está elegível, não está na lista, né, dos vistos aprovados para unir. No meu ponto de vista isso é errado, mas é no meu ponto de vista, quem manda são eles, então não adianta nada a minha opinião, né? Mas enfim, é isso. Se você tem, né, um visto L e quer ter certeza se é elegível ou não, vale a pena tentar, gente, vale a pena tentar. O máximo que vai acontecer, eles responderem, olha, você não foi elegível. Acabou, tá? Bom, vamos lá. Visto L, o pessoal falando aí, tá todo mundo feliz de visto L. Bom, os visto L, sim, quando eles são aceitos, né, e foram agendados, todos eles receberão o NIE, viu, gente? É porque anda junto, né? Se o consulado vai processar o visto, ele também processa o NIE, ele entrega o NIE. A Fabi tá perguntando, por isso que eu tô falando isso com vocês. Viu, Fabi? Os vistos L1 e L2, eles vêm, sim, com o NIE já acoplado. Você faz lá o visto, recebe o passaporte, recebe o NIE por e-mail. Aí é só imprimir e ir embora pro abraço, viu? Aqui, ó. Vamos lá. Rocha Celso. As entrevistas de F1 de agosto e setembro foram canceladas? Não, é porque acabaram, né, as entrevistas F1. Não, desculpa, não acabou não. Ô, gente, minha cabeça tá tão doida. Hoje a gente publicou, inclusive, a agenda de F1. Desculpa que eu não lembro de cabeça como é que tá. Não vou conseguir te dar essa resposta, assim. Eu tô cuidando só de coisas, assim, excepcionais, aí tô meio por fora. Eu tô até com os agendamentos de F1, vou começar os processos amanhã. Então, pode perguntar pra gente no direct ou então me chama no WhatsApp que eu te respondo, tá? Com toda certeza amanhã, na hora que eu ver com os meus olhos como que tá a agenda, tá bom?
Porque agora de noite, nessa hora, já depois de ter trabalhado o dia inteiro, eu já não tô lembrando de nada. Não tô lembrando, não, é porque eu não prestei atenção mesmo. Como eu não tinha demanda pra isso, eu não foquei. Vamos lá. Os aprovados de NIE L1 têm prazo de saída do país? Não! Então, gente, como eu falei, o NIE foi expandida a validade do NIE para 12 meses. Então, antes, o NIE tinha 30 dias de validade. Lembra? Então, se ele fosse aprovado, você foi lá, tirou o visto, recebeu o NIE, você tinha que obrigatoriamente embarcar para os Estados Unidos dentro desse período de 30 dias, né? Daquele dia que foi aprovado há 30 dias na frente, porque senão você poderia perder, e se você perdesse, você teria que fazer a quarentena, porque você perdeu, você não foi. Só que foi expandido, foi estendido a validade, né? Houve uma extensão da validade NIE para 12 meses. Então tá, você fez agora o visto, pediu emergência, fez o visto, recebeu o NIE, ok. Mas é claro que você não vai fazer um negócio sério desse, que tem urgência e não vai embarcar, né? Então eu acredito que quem tá pedindo NIE é porque tem urgência em chegar nos Estados Unidos, não é isso? Agora, para sair dos Estados Unidos, não. Aí é a petição tem a validade dela, tá bom? O I-797. Visto de turismo volta ainda esse ano? Aline, essa pergunta é uma pergunta super difícil de responder, sinceramente. Depois desse cancelamento até 30 de setembro, gente, não, eu tava certa de que as coisas voltariam, pelo menos as renovações. E aqui, Então agora eu não sei mais de nada. Vou saber porque aqui eu fico focada ali nos assuntos no exterior. Tô brincando, viu, gente? Mas eu vou saber qualquer notícia, eu falo com vocês. Mas realmente, né, os jornais têm uma especulação de retomada de serviços consulares em outubro, de fronteiras sendo flexibilizadas em outubro, mas eu não sei. Eu ainda não sei. Né? O presidente dos Estados Unidos não tá certo disso ainda, tá? Então, visto de turismo podia voltar esse ano? Podia voltar esse ano, podia mesmo, podia. Você tá afirmando, eu também afirmo que podia. A gente só não sabe se vai voltar. O visto de turismo, Ana Laura escreveu ali, o visto de turismo é o último da fila realmente. Por quê? Lazer, turismo, né, uma visita a um passeio nos Estados Unidos, o turismo mesmo, ele não é considerado, né, uma urgência. Então eu acredito que sim, eles serão os últimos. E é onde que tem a maior demanda do brasileiro, né, é para fazer turismo nos Estados Unidos. E uma demanda bem grande, né, gente? Mesmo com o dólar alto, a gente vê que tem muita gente querendo ir para os Estados Unidos, programando viagem com o dólar a 5,50 mais ou menos. Mas é isso, brasileiro ama os Estados Unidos. Vamos lá, Roberta. Renovação também foi cancelada de agosto a setembro? Roberta, foram, estão sendo, tá? Eu acabei de falar aqui mais cedo que quem tem processo com a gente, né, de renovação de visto, que estava agendado para agosto ou setembro, foi cancelado. A gente não deu conta de avisar todo mundo ainda, por isso eu tô falando aqui, eu tô tentando deixar mais claro possível a informação para quem ainda não recebeu essa informação, porque nós tínhamos uma demanda muito grande agendada para agosto e setembro. Então a gente tá avisando o pessoal, tem gente que a gente já conseguiu reagendar, inclusive adiantar, e a gente não conseguiu avisar ainda. Tá? Mas a gente vai avisar um por um. Todo mundo pode ficar tranquilo, né? Que vai ser avisado, tá? É só questão de tempo mesmo. A gente não consegue. Acontece um furacão desse, um boom desse, né? Uma bomba dessa num dia, a gente não consegue, né? Comunicar todo mundo em 24, 48 horas. A gente precisa de um prazo, tá bom? Se o visto de turismo volta esse ano, Moreski. Ai, a Giovana! Ei, Giovana, que bonitinha você aí vendo minha live. Obrigada. Aqui, Giovana, a gente tá achando que não volta, sabia? Mas a gente não sabe, tá? Você é uma cliente super especial que, inclusive, né, nos contratou por causa da urgência, do adiantamento.
Eu sei que você está agendado para janeiro, né? Se houver a possibilidade, claro, a gente vai te adiantar. Sim, fica tranquila. Mas a gente acha que talvez, inclusive, um agendamento para janeiro seja mais seguro do que um agendamento para esse ano, novembro ou dezembro, tá? Porque realmente o resto tá tudo cancelado, tá bom? Mas, bom, né, não vamos ficar aqui falando de coisa que a gente não sabe direito. A esperança é sempre a última que morre. A gente tem que pensar que vai acontecer coisas boas. Então, vamos lá, né? Vamos no passar dos tempos aí, a gente vai, né, acompanhando as informações e eu vou trazendo aqui pra vocês. Eu, como tô descansadíssima, eu vou voltar essa semana com pique total, né? Já voltei. Eu vou voltar a fazer live pra vocês, não 2 vezes por semana, vou fazer 3, tá bom? Vou fazer 3, olha que legal. Então, assim, eu quero vocês participando, hein, gente? Eu gosto de perguntas, eu tô aqui pra dar dica, então explora de mim. Eu só não vou dar assessoria inteira aqui ao vivo, porque eu não consigo, né? Mas eu vou, assessoria vocês têm que me contratar, né? Muito personalizada, muito pessoal, tá bom? Vamos lá, Fran. O au pair, como está? Então, gente, au pair, só au pair que é NIE, né? Que é elegível para exceção. Que são aqueles au pair que estão indo para cuidar de uma criança com algum tipo de, né, de especialidade, ou a família, né, tá relacionado ao trabalho dela, né, a parte da saúde, a pandemia, enfim, tem uma série de regras, né, que quem é au pair, com certeza já sabe todas elas. Mas se você não souber, você também pode entrar em contato com a gente, que eu te passo o link onde tem todas as informações, né, do visto, das categorias, né, de au pair, as categorias não, os pontos de visto de au pair que são elegíveis para uma exceção de interesse nacional, tá bom? Bom, turismo volta esse ano, se Deus quiser. Ô, gente, eu já tô assim, uma tristeza, já chorando, viu? Meu sonho era que voltasse. Então tá, vamos lá, o Danilo, respondi. O de estudante, você acha que mesmo com essa variante nova em agosto continua tudo certo? Sim, porque, gente, independente, né, eu tô falando assim, eu acredito que sim, porque o que já é tratado como exceção de interesse nacional vai continuar, né? Agora, é importante, eu acho que daqui pra frente, né, o Brasil aí tem uma previsão de vacinação, né, completa, né, uma vacinação em massa, né, não completa, porque dificilmente vai vacinar a população inteira, né, gente? Mas assim, da grande maioria das pessoas estarem vacinadas aí em outubro, né, final de setembro, outubro, enfim, pelo menos, eu acho que com as 2 doses, né, pelo menos com a primeira dose, isso vai ser um ponto positivo, sabe? Então, eu acredito que o que já virou exceção não vai mudar. A gente tem que receber do governo americano novas informações, né? E novas exceções. É isso que a gente tá esperando, né, gente? É isso que a gente tá esperando. A gente tá esperando pelo menos as exceções para os vistos de trabalho, né? Que eu acho que aí uma demanda não é muito grande, mas é uma demanda muito importante. E depois, sim, aí vem as renovações, aí vem os vistos de turismo, que são importantes, mas, gente, né, cá pra nós. O que não tem solução, solucionado está. A gente tem que, né, respeitar, né? Então, vamos lá. Será que o visto de trabalho vai virar NIE? Vai sim, Ana, vai sim. Na minha opinião, vai sim. E aqui, eu tenho lido reportagens, eu tenho lido algumas coisas nos jornais que tá pressionando o governo, que em breve a gente tem aí notícias, tá? Novas dos vistos de trabalho, né? Pelo menos algumas categorias, não sei se todas. Professor Gurgel, calma e confiante sempre, confiando sempre em vocês. É o Carlos? Será que é o Carlos? Professor Gurgel. Ô, gente, obrigada. Na realidade, eu realmente sou uma pessoa muito confiante, porque eu sei que tudo tem solução, né? A gente tem que realmente, às vezes, a paciência é que a ansiedade atrapalha um pouco, né? Então, quando você faz as coisas com mais paciência, com mais tranquilidade, bem pensado e bem feito, a probabilidade de dar certo é melhor, né? Então, assim, vai dar certo.
Vocês são geniais, muito obrigada, gente, pelo carinho. Tomara que o visto de turismo volte esse ano, tomara. Eu também tô aqui torcendo. Os vistos K1 estão sendo emitidos? Estão sendo emitidos. E quem está agendando os vistos K, de todos os vistos de imigrante, né, relacionados à imigração, é o próprio consulado, tá? Na verdade, manda-se para o NVC, né, para o National Visa Century, o consulado, o National Visa Century manda para o consulado, são feitos agendamentos, você recebe por e-mail o agendamento já feito, né, confirmando que você tem um agendamento. Você precisa ir fazer uns procedimentos daí pra frente, né? Que é confirmar esse agendamento, marcar a sua biometria no CASV e depois fazer o exame médico, fazer aquele procedimento todo e ir pra entrevista, tá, gente? Eu tenho clientes de visto de imigração que estão agendados, tem gente agendada para agosto, teve gente aqui, ó, esse mês de julho, um tanto de gente fez entrevista, inclusive quinta-feira tô tirando visto no centro de atendimento, no caso do Rio, de imigrante, tá? De mais de um cliente. Então, assim, estão sendo emitidos, tá bom? Eles estão sendo tratados como prioridade. Viu, Marina? É só ter um pouquinho de paciência. Seu processo foi aprovado lá, vão te chamar para entrevista. Estou para entrevista de turismo para outubro. Devo remarcar? Não, por que você vai remarcar o seu de outubro? Né? Ainda não cancelou? Eu acho que a gente deve remarcar só se realmente cancelar, né? A gente não sabe, gente. A gente tem que viver um dia após o outro, né? A gente não sabe realmente como que vai ser. Mas aí eu vou lá pro final da fila? Por enquanto, sim. A não ser que o consulado crie uma regra nova, tá? Rosana, eu contratei, estou aguardando e confio na seriedade de vocês. Rosana, obrigada. Se você contratou, fique tranquilo, viu? Inclusive, eu tô aqui também para feedback depois, né? Caso aconteça alguma coisa, gente, eu sou super acessível, né? O que me importa, o que mais me importa é realmente que o cliente tenha satisfação, sabe? É lógico que a gente não consegue agradar 100% das pessoas. Às vezes um consultor, né, não tá no dia bom, atende de um jeito que o cliente não gostou. Tem coisa que vai... A gente tem quantos funcionários, né? São quantas pessoas que fazem parte da Mundial Visto? São muitas, né? A gente tem várias unidades no Brasil. Então, assim, é difícil a gente conseguir controlar tudo. Mas é lógico que eu faço um controle de qualidade arretado. Então, qualquer coisa é só falar comigo. Bom, Bia, eu posso ter 2 agendamentos, K1 e de turismo ativos? Eu já até te falei, né? Poder você pode, mas a partir do momento que você tiver o K1, para você fazer entrevista do visto de turismo, que é de não imigrante, é incompatível. Então você tem que convencer o oficial consular de uma forma muito convincente de que você precisa do B1, B2 até o seu K1 sair, entendeu? Por quê? Um visto é de imigrante, o outro é de não imigrante, são incompatíveis, são objetivos 100% diferentes, né? Então assim, mas pode, você não precisa de cancelar o B1, B2 para você ter um K1, entendeu? Não precisa, né? Agora, eu tô falando porque tem gente que prefere esperar, por exemplo, nesse momento de pandemia tá tudo mais difícil. Então, pode ser que o K1 até saia antes, né, do agendamento para o B1, B2. Pode ser. Por causa da pandemia, porque normalmente não acontecia isso, né? Então, às vezes, tinham pessoas que tiravam um visto B1, B2, né, mesmo com interesse de casar, e iria para os Estados Unidos, né, a turismo, se casava lá, e aí aplicava lá mesmo, né, um visto para residente. Na realidade, a mudança de status para residente, com base no casamento, que é permitido, assim como também no Brasil pode acontecer isso, né? Às vezes a pessoa viaja com um objetivo, chega lá, então vamos casar. Casou e vai, né, aplicar a residência, porque quem casa quer morar junto, né? E acontecia muito isso. Agora, se a pessoa tá no Brasil e o marido tá lá e prefere aplicar o K1 para já ir com visto, né, que a finalidade é a residência, também pode, mas aí a pessoa tem que esperar o processo concluir, né, e o agendamento acontecer. O que antes era mais demorado.
Agora, nesse momento de pandemia, nem sei. Porque pelo menos o K1 tá sendo processado. O B1, B2 nem tá, né? Nesse momento, não. Juliane, e aí, Ju, tudo bem? Viagem em outubro de 2022 para os Estados Unidos. Tem esperanças? Pode ter, né? Quem sabe? Se você tá com seu visto válido, ótimo, né? Eu penso que se houver flexibilização nas fronteiras, né? Vai haver uma flexibilização. Haverão algumas exigências, né? Lógico, sei lá, para pessoas já vacinadas ou para pessoas, né? Vai haver. Por quê? Se a pessoa não tiver vacinação nenhuma, não tiver nada, aí eles devem continuar exigindo a quarentena, entendeu? A gente não sabe, né, as regras quais serão, mas em breve a gente vai saber. Se Deus quiser, em outubro volta, né? Tanto o visto quanto reabertura de fronteira. Meu sonho. Se você me perguntar, o que você acha? Eu acho tudo. É porque é tanta coisa. Acontece uma coisa ruim, aí dá aquela, né? A gente murcha a orelhinha, fica triste. E quando acontece uma coisa boa, aí você fala, ai meu Deus, isso é bom sinal. Vai acontecer. Não é assim que a gente faz? Então. Ah, vocês sabiam que hoje a Finlândia abriu as fronteiras para brasileiros a turismo? Olha só, mais um país. Entendeu? Então, se abriu, a Finlândia abriu para brasileiros a turismo, mas brasileiros vacinados, tá, gente? 100% vacinados, com as 2 doses. Então, assim, as coisas estão começando a andar, né? Vamos acreditar. A gente tem que, aqui, a gente que escolhe como que a gente quer ver a vida, né? E eu escolho ver ela de uma maneira bem gostosa, prática, feliz, né? Do que ficar vendo as coisas ruins. Às vezes é a hora, não é agora, a gente tem que esperar a hora certa. Mas a Lu tá falando aqui o seguinte, eu consigo fazer o caso e entrevista do visto no mesmo dia? Sim, em alguns consulados consegue, né? Mas não é muito comum, depende, tá? A gente às vezes consegue sim, tá? Mas vai depender do dia e da agenda, né? Vocês estão conversando aí, que legal, o povo interagindo, adoro isso, acho super legal quando vocês conversam entre vocês, isso é muito bom, é uma troca de experiência, uma troca de informação, e isso faz super bem, né, gente? Isso sim é uma comunidade, e a gente tá aqui pra isso, pra criar uma comunidade, de bater papo, de novidades, de dicas, né, de tudo aí que vocês precisam saber pra quem quer fazer viagens internacionais, né, não só pros Estados Unidos. Nesse momento, os Estados Unidos é o assunto do momento, mas assim, né, a gente pode conversar no futuro, inclusive, né, sobre vários países. Inclusive, né, Europa, em breve nós teremos o ETIAS em vigor, né, que é aquela autorização eletrônica. Em breve eu vou fazer uma live para falar só sobre isso, porque inclusive saiu no jornal, né, que parece que entra em vigor ainda no final desse ano. Não sei, vamos ver. Bia, com o NID estudante, J1 é isento de quarentena? Sim. Ô, gente, olha, se a pessoa tirou um visto J1 acadêmico, automaticamente ela também receberá o NIE, tá? O que eu tô dizendo é, todo mundo que teve um visto aprovado agora, nesse momento de pandemia, foi considerado exceção de interesse nacional e vai ou já recebeu um e-mail com a autorização NIE, tá? E o e-mail tem a instrução do que se deve fazer, tá bom? Eu vou printar um e vou mostrar pra vocês uma hora. Eu tô precisando saber mais recursos de Instagram, porque aí eu posso colocar aqui, mexer na tela, né? Eu acabei vendo umas lives aí super bacanas, mas eu ainda não tô tão tecnológica assim, não. Mas eu tô precisando aprender, né? Tô precisando de tempo pra aprender. Vamos lá. Renata, tenho a mesma pergunta da Lu Prata. Qual que é a pergunta da Lu Prata, gente? Lu Prata. Eu consigo fazer o caso e... Ah, tá. Eu já respondi. Então, Lu, pra você e pra Renata, é isso mesmo, tá? Realmente consegue fazer, sim, os 2 passos no mesmo dia. Às vezes a gente consegue marcar a casa ali pra 7h30, 8 e pouca da manhã e o consulado pra 9h30, 10, 10h30, depende de qual consulado. A gente consegue fazer isso muito, sabe, no Rio e em São Paulo, tá? Agora tem consulado que você não consegue de jeito nenhum, até por causa da distância. Agora mudou, né, gente? Por causa da distância, não. Aqui, ó. Porto Alegre faz tudo no mesmo dia e no mesmo horário.
Recife, o centro de atendimentos vai fechar agora em setembro, vocês lembram disso? Então, em Recife também passará a ser feito tudo no mesmo momento. A coleta de biometria e a entrevista, tudo junto, né? No mesmo horário. Bom, Brasília, Rio, São Paulo, ainda tem que fazer em pontos separados, né? Em São Paulo e no Rio, a gente consegue sim, às vezes, colocar no mesmo dia. Brasília, eu nunca consegui. Brasília é mais difícil, sempre você precisa de 2 dias. Agora, quem mora em Curitiba, no Paraná, né, parece que vai ganhar um caso aí no Paraná, hein, gente? É maravilha, hein? Manda coraçãozinho aí, quem mora, né, quem é paranaense, do Paraná é paranaense, né? Enfim, gente, quem mora no estado do Paraná, estado do Paraná, não, Santa Catarina, Paraná, não é isso? Senhora, gente, fugi da escola, né? Tô esquecendo aqui de tudo. Mas enfim, é isso aí. Estão ganhando um CASV, né? Existe uma grande possibilidade de ganhar um CASV lá. Fechou de Belo Horizonte, tá indo para outro estado. E aí, sim, vai ser ótimo para vocês, né? Ter um CASV no estado é muito bom, facilita, sem dúvida. O nosso que fechou é triste. Pra gente foi triste. Bom, para quem tá com o visto de trabalho aprovado, tá demorando a entrevista pro consulado de Brasília? Visto de trabalho aprovado? Bom, se o seu visto... Não entendi. O visto de trabalho... O visto não, a petição deve ser a pergunta. Se você tem a petição aprovada, precisa agendar o visto, é isso? Eu não entendi muito sua pergunta, não. Então eu não vou responder porque eu não entendi, tá? Se você quiser refazê-la, pode refazer. A Gabi Silva tá falando aqui, a minha também está marcada para outubro, entrevista. Gente, quem tem entrevista marcada para outubro, é esperar, né? A gente tá rezando para que continue. A gente tem, nossa, se eu mostrar quantos, eu não sei, eu não consigo de cabeça falar assim. A gente tem um levantamento no sistema, né? Lógico. Mas a gente tem centenas de pessoas agendadas para outubro. Né? Imagina se a gente cancelasse todo mundo antes do consulado cancelar. Não é inteligente fazer isso. Eu acho que é melhor você segurar a ansiedade e esperar, porque quem sabe, né, retorna. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Já respondi bastante perguntas hoje. Olha que eu falei que eu ia responder só um pouquinho. Só que acaba que eu empolgo aqui e vou respondendo, né? Então, beleza. Gente, um beijo aí no coração de todo mundo. Todos pra vocês. E aqui, em breve eu tô aqui de volta. Eu falei que agora eu vou fazer um pouco mais de live. Então, eu vou tentar trazer aí cada hora, né, atualizações pra vocês. E fica de olho nos stories, viu, gente? Se você achar que é interessante, encaminha pra um amigo seu, alguém que pode ajudar. A gente tá sempre publicando aí tudo. A agenda do dia, né? Qualquer novidade que tem no dia a gente tá fazendo, tá bom? Então, um beijo aí pra vocês, no coração de vocês. E muito obrigada pela participação mais uma vez. Viu, gente? Adorei. Manda só um coração aí. Ai, eu amo coração. Então, um beijo. Boa noite.